Bom dia a todos. Desculpa aí para chamar a atenção. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Ecler, sou o presidente da Indurb e hoje nós estamos aqui nessa audiência pública, transporte coletivo, porque no final do mês de setembro, uma das duas empresas, aqui que prestam serviço em Bauru, ela terá os 10 anos de contrato finalizado. A nossa audiência está começando às 10 horas e 18 minutos. Nós somos obrigados a citar isso daqui. É um tempo em que se coloca a exposição tal sobre a audiência. Essa audiência pública, eu gostaria realmente, eu já vi que eu estou recebendo ali várias perguntas que para nós é muito importante. E como ela está sendo transmitida ao vivo, nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube, o público também pode fazer perguntas através aqui de um telefone do WhatsApp, aqui, ó, é o 14, Bauru, que é 98919-5511. 8919-5511. Isso eu estou me referindo ao público que está em casa. Nós temos aqui um participante da audiência que está com tablet e ele pode entrar diretamente as suas perguntas aí. E realmente a nossa pretensão da Indurb, quem licita em dezembro, quem publica é a Prefeitura Municipal de Bauru. O papel da Indurb é montar o edital, fazer as audiências públicas, porque a Indurb é a fiscalizadora, a controladora do cumprimento das normas dos editais. Nós temos toda uma gerência de transporte coletivo, no qual o nosso gerente aqui, o Vitor, ele já vai entrar aqui para dar a explicação maior, vamos dizer assim, sobre isso daí. Eu só gostaria de deixar claro aqui que nós temos ali na entrada, por favor, colocarem os seus nomes, quem esteve presente e tal, e temos também ali um papel ali para quem quiser fazer perguntas e tal, ou então você pode entrar direto aí no seu tablet ou no seu celular aí, no seu smartphone, e fazer a pergunta que ela já cai aqui. Então, aí independe da sua facilidade, da sua habilidade, de como nós vamos fazer isso. Nós temos uma obrigação seguinte, aí fala, mas, Ecler, é final de setembro. Por que isso? Existe uma resolução do Tribunal de Contas que a decisão de quem ganhar essa licitação, ela tem que ser, no mínimo, 5 meses antes. Porque eles têm que montar toda uma estrutura de garagem de ônibus, compra de ônibus, etc, etc. Então, fala, mas provavelmente, nos próximos 15 ou 20 dias úteis, nós teremos a publicação do edital, e nós sabemos que é uma licitação um pouco complexa, não tão fácil. Esse é o motivo principal de antecipá-la com vários meses, 7, 8 meses, de antecedência aí, para que possamos realmente conseguir essas perguntas. E eu estava até comentando aqui com o nosso amigo aqui, Nelson Gonçalves, ontem nós participamos de uma audiência pública em que a gente observava que era um pacote fechado. O nosso aqui, quero deixar bem claro para vocês que é diferente. Eu gostaria muito de opiniões, de ter ideias, coisa que nós pudéssemos realmente melhorar o edital. Certo? Já houve uma melhora muito grande, porque esse edital foi publicado há 15 dias atrás, então o público já tomou conhecimento, principalmente aqueles diretamente interessados. Então, para nós é de fundamental importância as opiniões, opinarem. Nós estamos pedindo isso, por favor. O Vitor vai fazer uma exposição. Terminada essa exposição, nós temos aqui umas perguntas, vamos respondê-las, aquelas que pode ser que nós não tenhamos conhecimento ou expertise suficiente para a resposta,
vamos procurar a resposta, vamos achar alguém que saiba responder isso daí. Ok? Então, eu só peço atenção aí na exposição do Vitor. Que todos nós tenhamos uma ótima manhã. Vitor. Bom dia a todos. Eu sou o Vitor, gerente de transporte coletivo da Endurb, e vou fazer uma breve exposição em 3 partes. A primeira parte vai ser informações sobre a rede atual, depois informações sobre o modelo de concessão e depois coleta de sugestões. Dados gerais do serviço. São 66 linhas, sendo 18 radiais, 39 diametrais, 2 perimetrais, 1 circular, 1 distrital e 5 noturnas. Eu vou explicar mais para frente sobre essas linhas. São 33 atendimentos, variantes das linhas, extensão média de 28 km, bidirecional. A frota total é de 234 ônibus, mais 4 veículos para transporte especial. São 3.462 viagens ofertadas em dias úteis, 2.470 aos sábados e 1.703 nos domingos, dados de fevereiro de 2019. São 2,65 milhões de passageiros mensais, 1,75 milhões de passageiros equivalentes e 1,4 milhões de quilômetros mensais, essa média de 2018. Então aqui tem um mapa das 18 linhas radiais. Essas linhas ligam um ponto ao centro, uma extremidade ao centro. Alguns exemplos são o Alto Alegre, Duque Cerejeiras, o Redentor Carolina, o Distrito 2 Centro, Tangará Centro, Meridota Centro. As linhas diametrais ligam uma extremidade, um ponto a outro, passando pelo centro. Alguns exemplos são o Dutra Mariluz Santa Cândida Shopping, Parque Sabiá Joaquim Guilherme Genópolis, Parque Santa Cândida USC Clínicas, Jardim Godói e Jardim Terra Branca. Aí a gente tem 2 linhas perimetrais, essas não passam pelo centro. São, no caso, a UPA Ipiranga, que liga até a UPA Bela Vista, e o Pousada da Esperança, que vai para a Unesp via Gás. No caso, a gente tem uma linha circular, só que ali vocês estão vendo 2 com asterisco, por quê? Ela tem 2 sentidos, o sentido horário e o sentido anti-horário, que é as 2 linhas do Interbairros. A próxima é uma linha distrital, que liga Bauru a Tibiriçá, e 5 linhas noturnas. Essas linhas elas estão espalhadas pelas todas as regiões de Bauru. Elas são circulares e todas elas se encontram na Praça Machado de Melo, onde os usuários podem fazer integração lá. A frota. Hoje, além dos carros convencionais e vans, contamos com 2 carros 100% elétricos, equipamentos eletrônicos dos veículos, catraca eletromecânica, leitor de cartões sem contato, validador, radiotransmissor, apenas nos ônibus, sistema de recepção de sinal GPS, sistema de transmissão de dados via GRPS, monitoramento da frota e controle operacional, microcomputador de bordo para integração das informações, 4 câmeras para coleta de imagens, gravador de imagens em formato digital e plataforma elevatória. O sistema de bilhetagem eletrônico tem como principal objetivo controlar e gerenciar a arrecadação do transporte público de passageiros, através do uso de equipamentos eletrônicos, softwares, cartões inteligentes e afins, tomando o processo mais seguro e eficiente. Entre outros itens, o sistema de bilhetagem contempla o controle dos usuários, controle das receitas, controle dos horários, controle de quilometragem através do sistema de GPS, integração tarifária, possibilitar a adoção de diversos produtos diferenciados, com desconto ou acréscimos em relação à tarifa básica, recarga embarcada e bloqueio do cartão e restituição do crédito, dentro dos parâmetros específicos. A integração. As linhas do sistema de transporte coletivo estão plenamente integradas através da bilhetagem eletrônica temporal. Sendo assim, o usuário pode realizar a integração temporal de viagem em toda a rede do sistema. Atualmente, a segunda viagem que corresponde à integração é gratuita. Então, pode-se realizar a integração em qualquer lugar do município. A integração temporal é viabilizada através do sistema de bilhetagem eletrônico, mencionado anteriormente, com a utilização do cartão do tipo Smart Card. Os cartões são oferecidos em diferentes modalidades. Esse cartão é gratuito e oferece uma tarifa econômica.
Então, além de você ter o cartão que fornece essa tarifa econômica, tem a possibilidade da integração também. 1h30, ou tem algumas que são 2 horas, que são as linhas maiores, de maior quilometragem, tipo Interbairros, Tibiriçá, mas na maioria 1h30. A política tarifária. Então, a tarifa básica com cartão é R$ 3,80, a básica com dinheiro é R$ 4,00, estudante com cartão é R$ 1,90 e a integração é sem custo. Algumas gratuidades. O estudante, que é 50%, idosos a partir de 60 a 64 anos, com renda mensal individual menor ou igual a 2 salários mínimos. Idosos a partir de 65 anos e pessoas com necessidades especiais. Aprofundando isso, os estudantes funcionam dessa forma. Até 18 anos, é 25% subsidiado pelo sistema e 25% subsidiado pela prefeitura. Já o acima de 18 anos, as empresas operadoras suportam 25% e 25% é pela prefeitura. Os idosos entre 60 e 74 anos possuem uma isenção integral no valor da tarifa, subsidiada pela prefeitura. São contemplados idosos que possuem renda mensal, individual, menor ou igual a 2 salários mínimos. Já são 4.316 cadastros ativos, desde o início de julho de 2017. Os idosos a partir de 65 anos é uma redução tarifária, sem subsídio suportada pelo sistema. E as pessoas com necessidades especiais também é uma redução tarifária, sem subsídio suportada pelo sistema. Hoje são 3.499 cadastros ativos. Lembrando que não existe gratuidade sem que esse dinheiro venha de algum lugar, sem que seja suportado por lugar algum subsídio. A metodologia de cálculo da tarifa do serviço de transporte coletivo. O cálculo tarifário do transporte coletivo, na maioria das cidades brasileiras, adota um modelo de planilha desenvolvido pelo GIPOT, grupo de trabalho formado por técnicos de diversas capitais, funcionários do Ministério dos Transportes, entre outros, e coordenado por empresas brasileiras do planejamento de transportes para padronizar a forma de cálculo de tarifa do ônibus. Muitas cidades brasileiras, inclusive Bauru, passaram a adotar essa planilha desde então. A partir de meados de 2014, a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos e a Associação Nacional de Transportes Públicos iniciaram o desenvolvimento de uma nova planilha de custos, tendo esse trabalho sido publicado em agosto de 2017. Assim, a metodologia aqui apresentada considera parâmetros adotados na planilha do GIPOT, seguindo algumas recomendações da planilha da ANTP e do Sistema de Transporte Coletivo do município de Bauru. A adoção dessa metodologia híbrida de cálculo foi adotada visando uma política tarifária que proporcione maior equilíbrio ao sistema. Conceituação. A metodologia compreende, basicamente, a produção de orçamento dos custos da prestação do serviço de transporte coletivo. O valor obtido permite o cálculo do custo por passageiros, que é uma referência para a fixação da tarifa, mediante o quociente de seu valor, pela quantidade de usuários que pagam a tarifa. A metodologia define custos em variáveis e fixos. Os custos variáveis são os custos que variam em função da rodagem executada, ou seja, quando os carros efetivamente rodam, como, por exemplo, pneus e combustíveis. Os fixos são os custos que não variam com a rodagem, mas sim com a quantidade de veículos, despesas com pessoal, depreciação de máquinas, despesas administrativas diversas. Pontos e abrigos. São 2.108 pontos ativos espalhados pelo município, dos quais 1.080 são abrigos. Os abrigos contêm a relação de linhas que atendem ao mesmo. Na área central, os abrigos são equipados com informativos mais detalhados, conforme a ilustração à direita, que contém as seguintes informações: mapas das linhas que atendem esse ponto, pontos de recarga do cartão e telefones úteis. A gente recebe vários pedidos para a implantação de abrigo. E aqui vai alguns pontos que são analisados para essa implantação desse abrigo. Por isso que às vezes acontece de algum abrigo ser negado a implantação dele.
Então, as características do ponto são: observe antes se o ponto tem a característica de embarque, ou seja, se os passageiros aguardam o ônibus no local para embarque, para o seu destino. Esses pontos têm preferência sobre os demais. Largura da calçada. A calçada deve ter no mínimo 2 metros de largura em toda a extensão do abrigo. De acordo com a NBR 9050, o passeio público deve ser acessível a todos sem obstrução que possa impedir a locomoção de cadeirantes, carrinhos de bebê e etc. Elementos de fachada. Evita-se ao máximo com que os abrigos fiquem posicionados de frente às janelas, vitrines, grades, etc. Nesses casos, busca-se sempre um consenso entre a coletividade e a não invasão da privacidade do imóvel. Obstruções no passeio. O local também deve ser livre de elementos no subsolo, como dutos de água de chuva, caixas de inspeção, canos diversos, entre outros, que não permitam a fixação de apoios do abrigo do solo. Evita-se também proximidades com árvores. E outras questões que inviabilizam são proximidades com esquina, com guias rebaixadas, áreas de carga e descarga, podem viabilizar a implantação do abrigo. O sistema de vans é um serviço alternativo prestado no sistema porta a porta e gratuito, efetuado através de agendamento e direcionado às pessoas que apresentam deficiência motora severa e utilizam cadeira de rodas. Para a prestação do serviço em questão, há 4 vans adaptadas com elevador. O cadastramento dos usuários é efetuado pela Secretaria do Bem-Estar Social, a SEBS, e a Endurb. Os agendamentos das viagens e a execução da operação do serviço é de competência das empresas operadoras do sistema de transporte coletivo, e a fiscalização fica a cargo da Endurb. As vans operam das 6 às 23 horas. Em cada período de 1 hora, são agendados 2 usuários por vans. Os agendamentos são feitos semanalmente, sempre na semana anterior à utilização do serviço, em 2 dias. As quintas-feiras atende exclusivamente aos usuários que necessitam do serviço por motivos de saúde. Às sextas-feiras, o agendamento fica liberado para motivos relacionados a trabalho, educação, cultura, lazer e outros. O serviço é de competência das empresas operadoras do sistema de transporte coletivo e a fiscalização fica a cargo da Endurb. São 207 cadastros de ativos, média de 1.973 agendamentos por mês. A Endurb. É de responsabilidade da Endurb o planejamento do sistema de transporte coletivo e a fiscalização do serviço prestado pelas empresas operadoras. A gerência de transporte coletivo supervisiona, define implantações, alterações e supressões de itinerários, horários, pontos e abrigos, criação de novas linhas, estudo do cálculo tarifário do sistema, a elaboração de projetos que abrangem a legislação pertinentes ao serviço de transporte coletivo. A gerência é amparada em suas atribuições por 3 setores. O setor técnico operacional realiza todos os estudos técnicos e de campo a respeito dos itinerários das linhas de ônibus, quanto a alterações dos mesmos, implantações de novas linhas, quilometragem e tempo de viagem. Também é o setor responsável pelos pontos de ônibus e abrigos, definindo os locais para a implantação dos mesmos, tendo como controle de cada ponto o abrigo implantado no município. Além da análise, o setor é responsável pela implantação propriamente dita, substituição ou remoção dos postinhos. Quanto aos abrigos, isso é realizado por uma empresa terceirizada sob supervisão desse setor. O setor de controle e monitoramento é responsável pela fiscalização de toda a operação do transporte coletivo, conforme as especificações contidas nas ordens de serviço de operação e nas leis e decretos, como, por exemplo, cumprimento de itinerários, horários, paradas solicitadas, conduta dos motoristas, condições dos carros, possíveis desvios de itinerários devido a interdições e fiscaliza o serviço das vans. Também é responsável por controlar a autorização para emissão e renovação dos passos estudantes, deficientes e idosos, além da emissão das carteirinhas para utilização das vans. O setor de pesquisa e medição é responsável pelas pesquisas de IPK, Índice de Passageiros por Quilômetro, CCV, Contagem Classificatória de Veículos, essa que é usada para a colocação de semáforos, CP, Contagem de Pedestres, pesquisa sobe e desce e pesquisa de opinião. A medição
é coleta de dados e leitura da catraca e odômetro de todos os carros do sistema de transporte coletivo, controle de dados referente à utilização dos passes idosos e estudantes para fins de encontro de contas dos subsídios pagos pela Prefeitura Municipal, e lacrar e deslacrar as catracas dos coletivos. Além disso, a gente tem o apoio do CAL, que é a Central de Apoio ao Usuário. Através de CAL, os usuários podem obter informações sobre pontos de paradas, horários e itinerários das linhas, informações de atendimentos especiais, Dia das Mães, shows, finados, etc., tarifa e fazer reclamações, sugestões ou solicitações. O telefone é o 4009-1740. Na CAL também é realizado o agendamento e cancelamento das vans. Informações sobre o modelo de concessão. A concorrência pública. Poderão participar da licitação empresas que atenderem as condições exigidas no edital e os requisitos de qualificação, mínimos de qualificação. A publicação do edital, pelo menos 15 dias úteis após a data da realização da audiência pública. Abertura da licitação, 30 dias corridos contados a partir da publicação do edital. Fases da licitação, habilitação, abertura dos envelopes e documentos, proposta, abertura da proposta comercial, homologação e adjudicação. Habilitação, documentos exigidos na Lei 8.666 de 93 e suas alterações. Propostas e critérios de julgamento. Proposta comercial, tipo maior de oferta de pagamento pela outorga. Composição das frotas da linha, dados operacionais. No caso, o lote licitado são 68 carros operando e 5 na reserva, mais a van, que dá um total de 74 veículos na frota. Número de linhas 19. Apesar da somatória ali totalizar no 68, o sistema conta efetivamente com um total de 66 linhas. É que existem 2 linhas que são operadas por 2 empresas. Aqui tem as linhas que serão operadas pelo lote que vai estar na licitação, que é o Dutra IPMET, Unesp, Redentor Carolina Centro, Paraíso Dutra Világio, Unesp Camélias Falcão IT, Gasparini Centro, UP Ipiranga, UPA Bela Vista, Isaura Pitagarmes Toril, Isaura Pitagarmes Unesp CTI, o Santa de Virgem Samambaia, Pousada da Esperança Unesp, Santa Fé Cidade Universitária, Jardim Rosa Branca Vila Tecnológica, Parque Roosevelt Distrito 3 ao Distrito 1, Parque Flamboyant Edson da Silva, Vila Asilo Centro, Tangará Centro, Nobuji Nagasawa Centro, Jardim Mendonça Chapadão Estoril e o Jardim Dourado ao Aeroclube. Especificações gerais. São 68 veículos operacionais do tipo ônibus e um veículo do tipo van, destinado ao serviço porta a porta, efetuado através de agendamento, direcionado às pessoas que apresentam deficiência motora severa e utilizam cadeira de rodas. A quantidade de ônibus da reserva técnica deverá ser estabelecida pela concessionária, observados o limite mínimo de 5% e máximo de 10% da frota operacional, sendo que para início do serviço a ser licitado, a reserva técnica deverá contar com 5 veículos do tipo ônibus. Dessa forma, a frota total do lote 2 é de 74 unidades. Todos os veículos deverão atender à legislação federal de acessibilidade. A frota deverá ser composta por veículos com características básicas dadas na cláusula 1.4 do projeto básico, contido no edital, e deverão ter uma idade média igual ou inferior a 5 anos, sendo a mesma composta por veículos com idade máxima de 10 anos, com plano de renovação a ser submetido anualmente à aprovação do órgão gestor. Para a apuração da idade média, serão considerados todos os veículos da frota. Para veículos novos, a idade de cada veículo será determinada com base na data de entrada em operação no sistema. Para veículos usados, a idade será determinada com base na data do primeiro licenciamento. No caso de veículos do tipo van, a idade máxima é de 8 anos. Para início de operação, o lote 2 deverá ser integrado por no mínimo 5 ônibus novos 0 km. Quando completados 5 anos
do prazo da concessão, toda a frota de veículos operacionais e da reserva técnica deverão estar equipados com sistema de internet sem fio, Wi-Fi, e sistema de biometria com reconhecimento facial. Os veículos do tipo van estão excluídos da implantação do sistema de biometria com reconhecimento facial. Quando completado 8 anos do prazo de concessão, desconsiderando o prazo referente à prorrogação do contrato, toda a frota de veículos operacionais e de reserva técnica deverão estar equipados com ar-condicionado. Até o término do contrato, desconsiderando o prazo referente à prorrogação, 10% do total da frota de ônibus deverá ser composta por ônibus elétricos. Nos primeiros 5 anos do contrato, 50% da quantidade determinada deverá estar em operação. Instalações e equipamentos da garagem. Tem que ter o pátio, posto de abastecimento, lavagem e lubrificação, almoxerifado, funilaria e pintura, setor de tráfego, portaria, administração, sala de fiscalização, equipamentos e dispositivos. Características específicas das carrocerias. Os veículos, em geral, deverão observar estritamente as legislações vigentes aplicáveis à espécie. Carroceria em estrutura de marcos soldados, capaz de receber cargas resistentes à torção e soldada a chassis ou plataforma. Então tem que ter escadas e degraus, ventilação, porta de serviço, saída de emergência, banco de passageiro, janelas, balaústre, corrimão e colunas, campainha por botão e cordão, apoios para embarque e desembarque, iluminação interna, sistema de monitoramento e controle operacional, catracas, acessórios da carroceria, dispositivos para acessibilidade universal, equipamentos, sistema de bilhetagem eletrônica e sistema de monitoramento e controle operacional. Valores estimados para o contrato e investimentos. Avaliação econômico-financeira da operação. Valor total do contrato: R$ 218.241.089,20. Valor anual do contrato: R$ 27.280.136,15. Valor dos investimentos ao longo do prazo de concessão: R$ 34.858.009,41. Valor da outorga mínimo. A fixação do valor de outorga mínimo deve ser observado a capacidade do plano de negócios da concessão e oferecer um resultado adequado às expectativas do setor. A taxa interna de retorno mínima atrativa para um empreendimento passa por diversas variáveis, entre elas a estrutura do capital do negócio, o grau de risco, a segurança contratual, entre outros. Seguindo o modelo adotado no último contrato de concessão de serviços de transporte no município de Bauru, manteve-se a taxa interna de retorno, TIR, no valor de 6%, obtendo-se deste modo o valor de R$ 2.012.704,44 para a outorga, que pode ser considerada uma referência para o valor mínimo a ser indicado. A primeira parcela paga na assinatura do contrato e as demais pagam em 5 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Agora a parte 3, que é a coleta de sugestões. Obrigado. Bom, senhores, nós já temos aqui algumas sugestões em que nós acho que possamos iniciar aqui essa fase. Provavelmente nós já temos algumas respostas aqui. O que não impede, caso quem queira complementar ou ler a sua sugestão, nós temos um microfone ali que está aberto para o público, especificamente sobre isso daí. A primeira pergunta, eu até separei aqui, que eu estou achando ela interessante, diz o seguinte: a inclusão da tecnologia limpa na substituição da frota, exigindo 10% no período de vigência do contrato, a pergunta é o seguinte: impacta no valor do bilhete do transporte?
Aí acrescenta aqui. Foram colocados 2 ônibus, a título de experiência, e gostaríamos de saber se já foi calculado o tempo de retorno do investimento, benefícios, pesquisa de satisfação, custo, etc. Aqui tem uma justificativa aqui que fala sobre os ônibus elétricos. Essa pergunta é interessante, porque pela primeira vez, na planilha de custo fixo e de custo variável, está entrando o ônibus elétrico, que até então, nem na planilha GEIPOT, nem da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, continha alguma coisa que falava sobre o ônibus elétrico. Então, na realidade, é algo novo, é algo que está surgindo agora. Mas nós já temos algumas informações. Por exemplo, o custo da energia elétrica comparado com o custo do diesel, em termos de valores, para aquela mesma linha, aquele mesmo percurso, a energia elétrica fica 30% mais barato. Ou esse custo aí, em torno de 30% mais barato. Só tem um detalhe. Hoje, um ônibus, esses que nós, 100%, praticamente a totalidade de Bauru, ele custa, em média, em torno de R$350 mil. O ônibus elétrico, hoje, ele fica em R$1.800.000. Então, você vê que é quase 5 vezes o preço de um ônibus convencional. Porque nós temos que levar isso daí em consideração, né? Falar, ótimo, então nós temos uma frota de ônibus elétricos, não estamos poluindo a cidade. Como vamos manter isso daí? Hoje, no Brasil, nós temos, não chega a 40 ônibus elétricos no Brasil inteiro. Você vê que Bauru está à frente, porque só em Bauru nós temos 2. Mas vai ter haverá um diferencial enorme nisso daí. Nesse exato momento, nós estamos tendo a licitação do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Enquanto aqui a nossa licitação são para 74 ônibus, lá para 15 mil ônibus, dividido em 4 lotes. E tem a mesma exigência do nosso edital. Então, lá 10% são 1.500 ônibus elétricos, principalmente na parte central da cidade. Qual é a vantagem que vai se levar disso daí? A vantagem é que é uma questão de custo-benefício e de demanda. Aumenta a demanda, cai o preço. Então, provavelmente, é por isso que no edital de Bauru se colocou 10% ao longo de 8 anos. Mas tem um artigo lá também, tem uma observação em que dá para o Poder Executivo tomar alguma providência, alguma atitude, diminuir, suspender, caso haja algum problema financeiro nisso daí. Nós não podemos deixar isso daí fechado. Temos tantos ônibus. Porque nós temos que pensar no transporte coletivo. Nós temos que pensar no custo da passagem. Queremos o ônibus elétrico? Sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que deixar uma válvula de escape, caso necessário disso daí. Tivemos várias reuniões, inclusive, porque o custo maior do ônibus elétrico não é a carroceria. O grande problema são as baterias que hoje são importadas da China. O custo maior são as baterias, que, segundo informes, provavelmente, nos próximos 3 anos, a empresa vai se instalar aqui no Brasil, na região de Campinas, para a produção da bateria aqui. Porque, lógico, ela chega quando tem demanda. E a grande demanda chama-se cidade de São Paulo. Então, eu acho que nós temos que iniciar isso daí. Outro detalhe. Então, fala-se, Bauru é muito quente. Vamos colocar ar-condicionado, vírgula. O ar-condicionado, ele custa, por ônibus, R$50 mil a mais. De 350 vai para 400 mil. E aumenta em 15% o consumo de combustível. Mas o que quer dizer isso? Impacta na tarifa.
Se a tarifa, basicamente, é o custo fixo e o custo variável, nós estamos aumentando aqui o custo variável. Na hora que aumenta o custo variável, é o que nós chamamos de tarifa técnica. Então, tudo isso que se coloca, é por isso que é num período de 5 anos. O Wi-Fi é um negócio mais fácil, mais barato. Hoje existe impacto, mas é um impacto diferenciado. É importante nós colocarmos isso daí. Então, nós deixamos válvulas no edital em que o Poder Executivo ele pode acrescer, diminuir, deixar as válvulas aí para que possamos administrar. O que importa é o sistema coletivo funcionar e uma tarifa acessível ao público. Essa foi a primeira pergunta que nós citamos. Eu achei muito interessante por causa disso daí. Aqui, a outra pergunta aqui, ó. Por que a licitação ainda inclui o serviço por vans? Certo? Por agendamento, quase um táxi, uma vez que a frota está 100% acessível. A van, vamos dizer assim, ela passou a existir quando a frota não era acessível. O que quer dizer acessível? Existe uma plataforma elevatória no ônibus, talvez você nem perceba quando você sobe e desce do ônibus, mas tem uma plataforma elevatória. Quando, aqui do evento das vans, nem todos os ônibus tinham essa plataforma. Hoje sim. Eu até fiz uma observação. Hoje, na porta do terminal rodoviário, nós tínhamos 2 cadeirantes para pegar o ônibus normal. Certo? Eles estavam paradinhos lá, esperando o ônibus. Aí, de vez em quando, nós temos problemas assim, ó. De vez em quando, a plataforma não funciona, tal. Agora, na realidade, nós temos que deixar claro o seguinte, as vans são para agendamentos de pessoas que possuem uma certa severidade na sua locomoção. Não é para o cadeirante. Não é para aquele atendimento de cadeirante. Ele tem que se cadastrar na SEBS. Quem faz uma avaliação disso daí é a Secretaria do Bem-Estar Social. A Indurb apenas, na hora que recebe da Secretaria, ela apenas faz a sua carteirinha. Agora, tem um outro fator, que é um fator legal. Isso é algo que nós vamos começar a discutir, sim. Hoje é uma exigência através de um TAC com o Ministério Público. Então, não é uma decisão executiva. Ó, vamos acabar? Não. Isso aí tem que ser negociado com o Ministério Público, verificar realmente a necessidade dessa parcela. Hoje nós temos em torno de, como vocês viram lá, talvez não se lembram, de 200 cadeirantes com necessidades severas, habilitados pela SEB. Então, eu acho que é algo que provavelmente nós vamos ter que começar a discutir isso sim. Certo? Então, isso é importante, esse tipo de pergunta. E nós não podemos... Porque agora fala assim, mas por que não deixar? Qual é o problema? Ah, tem um problema sim. O impacto na tarifa. Não é gratuito. Aquilo que o Vitor comentou aqui, fala assim, ó, o estudante paga 50%, o outro não paga, o outro... Senhores, não existe tarifa gratuita. Se alguém não paga, outro está pagando, ou você distribui isso no valor da tarifa. A grande maioria das gratuidades é paga pela tarifa, isso, pela população usuária do sistema de transporte coletivo. Isso é importante que nós tenhamos isso em mente. Agora, quem decide isso? Eu acho que é a necessidade do povo. É isso que tem que ser discutido. O povo quer pagar? O sistema vai pagar? O sistema político foi ouvido? Então, eu acho que isso tem que ser uma decisão coletiva, principalmente através da política. Porque tudo isso se passa
por uma legislação, uma lei, e entra por essa casa aqui. Então é importante a pergunta, porque é algo que nós temos que discutir, sim, por causa do impacto na tarifa. Disponibilização de um aplicativo que possibilitasse ao usuário ter conhecimento dos créditos disponíveis em seu cartão de transporte e, inclusive, onde fosse possível, cadastrar cartão de crédito, débito, para efetuar compra de mais créditos online. Eu acho que isso daqui vai ser o futuro. Provavelmente, ninguém vai precisar ir na Transurb, em algum local, para carregar o seu cartão. Tem problemas também de impacto em cima da tarifa. Porque o grande problema é o mesmo cartão, é a mesma coisa. Nós estamos finalizando na Indurb, provavelmente, nos próximos meses, aí o prefeito vai anunciar, então logo tenhamos a decisão, porque esse tipo de decisão passa pela ANTT em Brasília. Algumas coisas assim, porque tem que ter a plataforma, o aplicativo e tal, quando nós falamos, por exemplo, do rotativo em Bauru. Qual é o problema disso daqui? É a locação de... Qual é a empresa que vai operar isso daí? Que eles chamam de gateway, né? Quem vai operar? Isso custa. A empresa cobra 8%, 7% do valor daquilo lá, para ela, na hora que você vai carregar o seu cartão, não é direto. Vai ser via uma empresa que vai carregar aquilo lá. Então também tem um custo. Mas vai chegar uma hora que eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter que avançar nisso daqui. Exatamente, de maneira gradativa, de maneira... E outra coisa, conforme vai se usando, vai cair no preço. Aí é uma maneira mais fácil também de fazer. Aqui ele fala assim, ó, necessidade de impor prazo para o sistema de biometria entrar em funcionamento. Você viu que nós falamos aí, 10% de ônibus elétricos, ar-condicionado. O ar-condicionado não quer dizer que no ano que vem os ônibus estão com ar-condicionado, hein? A frota, ela tem que ter uma idade média de 5 anos. O que quer dizer isso daí? Que eu tenho ônibus de 1 ano, 2 anos, mas eu tenho ônibus de 8, 9 anos. Só que, olhe bem, o ônibus ele não pode passar de 10 anos, que é a idade máxima dele. Na substituição dessa frota, naturalmente, aí sim, já virá. Então, com ar-condicionado, Wi-Fi e a biometria. Qual é a grande vantagem da biometria pelos estudos, pelo levantamento, onde ela existe em algumas cidades? Nós temos hoje, vamos usar até uma palavra amena, um severo problema dos cartões gratuitos, aquela parcela em que você compra. Ah, você é estudante, ou você... Uma daquelas gratuidades lá. Ah, 50%, 25%, 100%. É aquela pessoa que está usando aquele cartão? A biometria vai eliminar isso daí. Então, o custo, isso nós observamos, o custo ele é muito alto. Então, isso é importante. Por isso que ela é importante, a biometria. Pois não, senhor vereador? Parabenizando pela audiência pública, se é possível disponibilizar para a gente esse material que está sendo aí, porque se for tiver algum pendrive, alguma coisa, a gente já manda a casa, propriamente, já imprimir, para a gente acompanhar e ter acesso a essa contrapartida que está sendo apresentada. Respondendo aqui a pergunta do senhor vereador aqui, isso está sendo gravado por essa casa, está indo direto agora para o YouTube e fica à disposição de quem quiser. Ele já está à disposição diretamente aí. Mas, de qualquer maneira, você repassa já diretamente para cada vereador aí, ó. Isso, não há problema nenhum. A próxima pergunta aqui é o seguinte. Bauru tem pontos de congestionamento em diferentes pontos da cidade. Existem estudos ou
previsão de implantação de faixas exclusivas destinadas à circulação dos ônibus de transporte coletivo, evitando assim que os ônibus fiquem presos nesses pontos de congestionamento? Aí tem uma justificativa aqui. A existência de faixa exclusiva destinadas ao transporte coletivo pode contribuir para reduzir o tempo operacional dos ônibus, uma vez que os horários de maior trânsito, uma faixa da via é destinada à circulação dos ônibus. A Indurb, na gerência de transporte coletivo e tanto na gerência de planejamento viário, hoje existe um estudo a esse respeito e a conclusão que se chega que o investimento em cima disso daí ainda ele é muito alto para o tempo que você tem de congestionamento em Bauru. Existem, principalmente na Rodrigues Alves. Todo mundo sabe disso daí. Só que ele é localizado. Agora, eu acho importante nós citarmos isso daqui. Quem fez essa pergunta foi excelente, eu gostei muito. Pessoal, bom dia. Fabiana, eu sou da Indurb, faço parte do Conselho Municipal de Mobilidade. E só para esclarecer, nós também estamos trabalhando em conjunto, a Ellen também, que é presidente do Conselho de Mobilidade, coordenadora do Plano de Mobilidade. A questão dos corredores exclusivos de ônibus, existe a previsão de contratação de estudos para que possa ser implantado em Bauru. E nesse estudo vai ser aí que você coloca o impacto, como é que vai ser, como é que vai poder ser implantado ou não, tá? Porque muitas vezes a gente acha que vai resolver e nem sempre é isso. Então, nós, quanto Conselho de Mobilidade, quanto coordenação do Plano de Mobilidade, nós sabemos que a tarifa também, em tudo que vai impactar no transporte coletivo, ele depende também de uma demanda da questão de planejamento urbano. Então, isso nós temos previsto, o plano de mobilidade está para entrar na Câmara agora, acredito que em breve, né? E isso vai ser discutido, assim, futuramente a ideia é ser discutido com maiores detalhes, até para não ficar aí em aberto a resposta, tá bom? Só acrescentando aí, que a Fabiana está comentando, o ano passado, através do Conselho aí de Mobilidade Urbana, nós tivemos dezenas de audiências públicas em que a cidade decidiu o que ela quer para a sua mobilidade. E, provavelmente, nos próximos 60 dias, o Poder Executivo vai encaminhar para essa casa o futuro plano de mobilidade urbana, que é uma uma exigência do governo federal para se dar algumas vantagens, algumas coisas, tem que ter esse plano. Ele deve vir para essa casa nos próximos 60 dias. Na realidade, ele já está na 2ª ou 3ª revisão, né? Ele já foi feito, várias revisões e tal, né? Exatamente. Principalmente o Ministério das Cidades, essa exigência disso daí. Eu vou passar agora a palavra aqui. Foram vocês que pediram isso. Deixa eu passar aqui a palavra. Qual é o seu nome? O Carlos Eduardo aqui. Ó. Por favor, Carlos. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou membro do COMUD, do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, e sou membro da CPA também, Comissão Permanente de Acessibilidade. Eu queria fazer algumas perguntas aqui para o senhor. Gostaria de saber se tem van reserva. Se o Vitor pode me responder, o senhor mesmo. Se tem van reserva. Não, mas ali diz van reserva. Tem van reserva? Tem as 4 vans. As 4 vans que está no contrato. Tá, ali fala 4 van e depois eu vi uma van reserva. Então, aquilo ali... Tem ali num van... Não, ali eu li uma van reserva. Então, não... Não, são 4 vans. Não tem, no caso, a van reserva. A reserva técnica dos ônibus. São 4 vans. Certo. Em relação às vans, hoje no sistema, via ataque, igual o presidente falou, é uma maneira de tratar os desiguais de uma maneira igual. Porque, embora a frota seja 100% acessível,
é complicado confiar hoje nas plataformas, porque ela não tem como confiar, porque a gente não sabe se vai funcionar. Pode ser problemas pontuais? Pode, mas infelizmente é uma coisa rotineira. Embora não tenha essa demanda de reclamação lá, são algo assim rotineiro. Então, para começar a discutir em tirar as vans, entendeu? Para até nós aqui, pessoas com deficiência, poder vir apoiar esse tipo de demanda e discussão, a frota tem que funcionar. Eu queria que o Vitor me respondesse o que entende por acessibilidade universal, que estava lá escrito. Seria, no caso, a acessibilidade a todos. É isso que eu entendo. Sim, todas as deficiências, né? Todas. Certo. O limite de troca das vans, Vitor? Como assim? Anos limite, igual você colocou lá dos ônibus. Oito. Quantos? 8. 8 anos. 8 anos. Tá. Eu gostaria de saber, há como sugestão de quem poderia fazer uma acessibilidade nos pontos de ônibus? Hoje nós sabemos que as calçadas é complicado, não tem como a gente obrigar os munícipes a deixar uma calçada plena. Seria interessante que todos os pontos de ônibus tivessem rampa de acessibilidade. Eu sei que é complicado, mas ia ajudar muito, viu, as pessoas com deficiência. Concordamos com você. Agora, isso daí depende da solicitação do público, vai para a Secretaria de Planejamento, que faz o projeto, e, no final, vai para a Secretaria de Obras para a execução. Seria interessante, nesses 2 anos, foram construídas mais de 350, quase 400 rampas na cidade de Bauru. Você vê que é um período muito pequeno para essas rampas. Está bom? Não. Precisamos evoluir ainda mais. A sua colocação é ótima. E nós não podemos esquecer que, recentemente, quando eu falo recentemente, eu acho que a Ellen pode até... quantos meses faz? Quando foi que foi aprovada a lei das calçadas, agora revisada? Hã? Faz um mês que a lei das calçadas, ela tinha uma lei antiga, ela foi feita, e essa lei realmente é o futuro das calçadas, vamos pensar assim. Então, eu acho que, porque isso daí é algo a ser exigido pelo planejamento, Secretaria de Obras. Só que tinha que ter uma base legal. E a base legal é essa lei que faz em torno de um mês, mais ou menos, que ela foi sancionada. Presidente, mas essa calçada nas esquinas, para nós não funciona, para chegar nos pontos de ônibus. A sugestão é que no ponto de ônibus tenha uma guia rebaixada, alguma coisa, para a gente começar, porque a gente às vezes tem a rampa na ponta da calçada, a gente sobe, mas não consegue chegar no ponto. Então, agora, o problema é a calçada. Sim. Pelo Código Nacional de Trânsito, a rampa ela tem que ficar junto à faixa de pedestre, porque você atravessa na faixa, você não atravessa no meio da rua. Então, na realidade, o problema nós temos que brigar não mas sim pela calçada. Eu concordo com você. Realmente, nós temos sérios problemas de trânsito do cadeirante na calçada. Eu acho que nós temos que brigar por aí. Como sugestão, não sei se seria possível, de repente, as vans ela trabalha das 6 da manhã às 23 horas, certo? Infelizmente, as pessoas que estão na cadeira, elas ficam limitadas às 23 horas. Será que não seria possível deixar uma van como sugestão, das 23 às 6 horas da manhã? Ah, mas tem os corujão. Ok, mas vamos supor que não funciona a plataforma. Poderia também, como sugestão, se não funcionar, ter essa van lá para estar pegando esse cadeirante? Eu acho que nós temos que também, ter uma visão diferente. Se aquela plataforma não funcionou e o cadeirante ficou lá, nós temos que ser comunicado e ele ser punido de maneira exemplar e público. Sabe, porque o que nós não podemos admitir é por causa de uma falha de um ônibus ou de um sistema, o cadeirante sofra o problema e tudo bem, negativo. Naquele momento, alguém teria que tomar uma providência para aquele cadeirante pudesse usar do seu direito de ir e vir. Eu acho que são coisas diferentes. Eu gostaria de fazer um questionamento. Tá? Meu nome é Ariane Queiroz de Sá, eu sou usuária do transporte coletivo diariamente. Tudo que está sendo exposto aí é muito fora da nossa realidade diária.
como pessoa que usa o transporte público e pessoa com deficiência. Eu uso o ônibus também como uso a vans em horários que eu consigo o agendamento. Isso daí é um outro questionamento, um outro problema a ser resolvido posteriormente. Por exemplo, eu sou uma das poucas pessoas, eu acredito, porque como eu já questionei a parte da fiscalização da Indurb, na questão de mau funcionamento das plataformas, eu sou uma das poucas, acredito eu, que ligo tanto na empresa quanto na Indurb. Já fui atendida, muito bem atendida pelas meninas, só que, assim, existe uma falha na Indurb. Se você me desculpe, já que essa é uma audiência pública, não estou aqui para atacar pedra, estou aqui para apontar o que pode ser melhorado, tá certo? Eu acredito, assim, que não existe um feedback para quem liga na Indurb, entendeu? Comunicando o mau funcionamento de uma plataforma. Até agora, até hoje, de todas as reclamações que eu fiz oficialmente na Indurb, tanto por e-mail quanto por telefone, eu nunca recebi um retorno. Tá? Então, eu gostaria também de saber como é feita, talvez você possa me responder, eu esqueci teu nome, Vitor, talvez você possa me responder qual é a frequência em que a Indurb, tá, ela faz uma fiscalização das plataformas, entendeu? Com qual frequência a Indurb, sendo a gestora do transporte coletivo, fiscaliza as plataformas para ver se existe esse funcionamento. Porque, como o senhor mesmo disse, nenhuma passagem, uma tarifa de ônibus é gratuita efetivamente. A minha passagem como pessoa com deficiência, meu passe como pessoa com deficiência, é pago pelo município, assim como o idoso, assim como todas as outras gratuidades, certo? Então, eu acho que tem que ser um transporte com funcionamento com excelência, o que hoje não acontece. Não adianta dizer, Bauru tem 100% da frota acessível, sendo que boa parte dela é inoperante. Tá? Pegamos já plataformas, ônibus, entendo perfeitamente que é um sistema eletrônico, que pode vir a dar problema, né, no decorrer da viagem, entendo perfeitamente isso. Só que já houve ocasiões em que eu peguei o ônibus no ponto final da minha casa, tá, às 6h45 da manhã, e a plataforma não estava funcionando. Então, qual é o protocolo que a Indurb tem e as empresas de ônibus têm para liberarem esses ônibus a saírem da garagem para fazer o seu trabalho diário? Qual é? Qual é o checklist? Exatamente. Muito obrigada. Qual é o checklist? Eu sei que eles devem verificar os freios, eles devem verificar o combustível, os pneus. E será que eles verificam a plataforma? Eu acho que não. Entendeu? Então, estamos aí, fui do Conselho da Pessoa com Deficiência por 2 gestões, participo do Conselho como ouvinte, como munícipe, porque é o meu direito. Estou fazendo parte de um grupo de trabalho, tá, que justamente está com a solicitação para nós, como conselho e como município, estarmos indo verificar as plataformas dos ônibus lá na garagem. E me parece, falando como munícipe, e o retorno que foi dado ao Conselho da Pessoa com Deficiência, me parece que está havendo uma morosidade ou, uma dificuldade para que a gente possa fazer. Porque, se eu entendo que a Indurb é gestora, entendeu, do transporte público, a Indurb é gestora, o que foi passado para o Conselho é que houve uma conversa com a empresa de ônibus, sabe, para ver o dia propício para o Conselho ir lá fazer essa fiscalização das plataformas. Vocês me perdoem, mas comunicar uma data de fiscalização, isso para mim não existe. Entendeu? Isso, para mim, no meu entendimento, não existe. Eu não acabei ainda. Eu acho que cabe,
sabe, a soma de trabalho da Indurb com o Conselho, porque é do nosso interesse. Não estou aqui para tacar pedra, não estou aqui para criticar, nós estamos aqui para apontar dificuldades, tá, que podem ser melhoradas. Estamos aqui questionando. E eu tenho outro questionamento também, nesse sentido da Indurb como gestora. Na presente lei, na atual lei vigente do transporte coletivo, o agendamento das vans anteriormente era feito direto na Indurb. Tá? Aí eles mudaram para as empresas e simplesmente mudaram para as empresas. E já houve casos, por exemplo, de cadeirantes que comentaram comigo, né? Tipo, no período noturno, ela precisou de um agendamento das 7 às 22 horas. E, nesse dia, por exemplo, não tinha horário às 22 horas, sendo que 2 vans recolheram às 19 horas. Entendeu? Então, qual é o critério de fiscalização desses agendamentos? Você entendeu? Se existem 4 vans, e lá no decreto está escrito que elas devem funcionar das 6 horas da manhã às 23 horas, então eu acho que as 4 vans devem correr nesse horário. E outro detalhe, de sexta-feira, entendeu? São apenas 3 vans que rodam, sendo que isso não está na lei, e nem no decreto. Você entendeu? Então, qual é o posicionamento da Indurb nesses casos? Entendeu? Eu tô questionando isso como munícipe, como usuário do transporte. Tá? É isso que eu gostaria de saber. Não, eu preciso responder. Ele pode falar ali. Olha, eu não discordo em nada da senhora. Mas nem uma vírgula. Não discordo em nada. Ué, eu acho que chega a ser hilário marcar o dia da inspeção. É hilário. Quem fez isso não tem cabimento, certo? Não tem cabimento. Outro detalhe, eu acho que vamos ter, sim, se não existia, vai passar a existir. Fiscalização, vamos convidar, através da presidência do Comut, deixando bem claro, é eles que decidem quem é quem, certo? Vamos convidá-los para ir junto nessas inspeções. E vamos fazer inspeções em todos os ônibus, para ver especificamente a plataforma. Certo? Inclusive, a sugestão de fiscalização foi para o dia 17, agora, domingo, tá? Um domingo, um dia apenas, para nós fiscalizarmos. Quantos carros tem mesmo na Grande Bauru? Não, todos os ônibus da Grande Bauru. Tá, 235 ônibus em um dia. Vocês acham, senhores vereadores aqui presentes, vocês acham que isso é cabível? Entendeu? Isso é impossível, certo? Então, eu acho assim, que nós devemos, sim, temos que ter respeito, porque é uma coisa que nós estamos reivindicando como sociedade civil. Volto a dizer, ninguém discorda. Concordo plenamente com a senhora. Foi ótimo. Conhecimento que eu estou adquirindo aqui, e vamos tomar esse tipo de providência. E falo publicamente aqui, até com a cobrança de vocês. Vamos marcar de maneira aleatória e vamos fiscalizar todas as plataformas. Porque eu não gosto, eu tenho uma formação técnica, eu sou engenheiro. Então, eu ouvi dizer, eu acho, parece que não funciona, esse tipo de coisa não funciona, né? Então é importante essa fiscalização. Se não existia, existirá. A senhora pode ter certeza disso. Vamos... Você quer fazer a pergunta? Bom dia a todos e todas. Eu sou Thiago César, sou presidente da Coordenadoria de Direitos Humanos e Sociais do Instituto dos Advogados do Interior Paulista. A pergunta que eu gostaria de fazer é referente ao planejamento sobre a população idosa. De acordo com o IBGE, em poucos anos nós teremos a inversão da nossa pirâmide etária, onde nós chegaríamos aí entre 10 a 15 anos a mais de 25% da população
na idade idosa, o que vai acontecer? Nós temos a lei da gratuidade para a pessoa idosa. Gostaria de saber se já foi feito um planejamento para esse avanço, para que possamos reduzir o impacto para o munícipe, já que com essa inversão da pirâmide, uma grande população vai avançar para a gratuidade e, obviamente, deixará de pagar a tarifa de transporte. Quero saber como foi feita, se tem, e como foi feito esse planejamento. Muito obrigado. Quando da lei, olhe bem, acima de 65 anos é gratuito, já era assim. Quando da edição da lei de 60 a 64, né, desse tipo de lei, foram feitos vários estudos etários sobre isso daí. Só que eu costumo falar o seguinte, sem querer contrapor a você, cada dia as suas agruras, né? Então, eu acho que nós temos que aguardar aí. Agora, isso é interessante. Por quê? Hoje nós temos uma população que é subsidiada. Agora, isso impacta no preço da passagem, no preço final que todos pagam. Não é... Fala o poder público. O poder público não tem máquina de dinheiro, né? É você, o seu imposto, o meu, tal. E no caso do subsídio, e no caso dos ônibus, quem paga é quem usa, porque ele já está embutido naquilo lá. Eu acredito que essa sua colocação é algo que eu já ouvi o Conselho de Mobilidade Urbana. Esse é um dos itens de discussão do Conselho, porque eu acho que é um tipo de discussão muito mais profunda do que uma licitação que vai vigir nos próximos 8 anos. Agora, é interessantíssimo nós anotarmos como estamos anotando, porque é algo que nós temos que começar a discutir. Concordo contigo. Essa é uma colocação a respeito das vans. O questionamento a respeito do... Porque hoje ela ainda está no sistema, partiu nosso da Câmara Temática do Sistema de Transportes do CMM. O que nós entendemos? Nós entendemos que hoje existem outras opções que vão atender muito melhor essa questão do atendimento com as pessoas com deficiência severa, tá? Que é especificamente essas 4 vans. Nós fizemos um levantamento, pedimos até para o pessoal fazer, e tem um impacto. A tarifa da van até que interessante na tarifa. A sugestão que nós fazemos, assim, não é que nós queremos que acabe, que fique muito claro isso, o serviço, não. O que a gente questiona é a questão ainda, por que o sistema... Tá? O sistema, que é como foi colocado, que são os usuários que pagam ainda, atende dessa maneira, né, com 4 vans diferentes, aí seja o que for. Nós entendemos que isso poderia ser absorvido pelo poder público, contratado de uma outra maneira. Hoje nós temos opções aí, por exemplo, de táxi acessível, que poderia, por exemplo, preciso usar, que nem você falou, de madrugada ou um outro horário. Então, talvez fosse uma solução aí para auxiliar melhor. Então, assim, em momento algum, tá colocando, nós estamos falando para acabar o serviço, mas questionando a maneira como é feita. Então, hoje, no sistema, nós temos que ter muito cuidado com tudo, muito detalhe. A gente tem que ir modernizando também algumas ações de mobilidade para a gente poder atender a população como um todo. A tarifa é uma das coisas que pesa no bolso quando você faz a pesquisa com as pessoas. A gente sabe muito bem que a tarifa pesa para todo mundo. Então, o questionamento é nesse sentido. Tá? Eu sei, a gente não sabia exatamente se era o TAC ou não, quando nós fizemos o questionamento, então, mas é nesse sentido que nós fizemos esse questionamento. Então, assim, não que é para acabar, mas que seja um serviço até diferenciado, talvez, aí, que poderia ser suportado pela Secretaria de Saúde, Bem-Estar, Gabinete, seja qual for, né? Mas que ele seja retirado do sistema. Então, essa é a nossa sugestão. Tá? Não que seja abandonado. De repente, poderia, por exemplo, prever que esse serviço vai ser em 5 anos, que em 5 anos o poder público ele tenha que se adaptar a outro tipo a essa demanda, né? É uma sugestão, tá? Até porque muita coisa tem que ser mudada na questão da mobilidade. Mobilidade é um tema que se discute integrado. Então, mobilidade é problema de saúde, é problema de planejamento, é problema de finanças, é problema de tudo, tá bom? Como eu disse a todos vocês, essa sessão está sendo gravada, passando ao vivo,
E nós vamos degravar isso daqui depois. Você viu que a ideia que nós estamos colocando aqui, a ideia que ela colocou é uma ideia interessante, em que a van ela precisa ser suportada pelo usuário. Pode ser pela saúde, pode ser pela SEBS, porque isso você tira o impacto em cima do custo lá. Agora, olhe bem, vamos deixar isso bem claro. Essa discussão passa legislação, Ministério Público, esta casa aqui, porque nós temos uma legislação específica, e custo do transporte. Então, é importante que essa discussão ela é fundamental, porque ela impacta. Agora, nós temos um lado também, que é o lado em que nós somos os responsáveis pela mobilidade de todos aqui na cidade de Bauru. E essa responsabilidade de todos passa pelo atendimento. Eu creio que quem tem o atendimento, se é A, B ou C, não interessa, desde que seja atendido. E de maneira exemplar. Não, eu só gostaria de saber se eu não vou ter as respostas que eu questionei. O Vitor não me respondeu e o senhor também não. Eu não entendi, eu já falei da resposta para a senhora, que nós vamos agora, a partir, vamos tomar providência de fazer a fiscalização como é o Comude, essa foi a resposta. Ok? Isso. Pessoal, bom dia, eu sou o Sargento Borges. Eu estou aqui só para perguntar uma coisa. Todos terão acesso ao ônibus? Todas as pessoas, todos os bairros? Eu não entendi a sua pergunta. Coronel, porque... Desculpa, Coronel, porque é o seguinte, porque a gente tenta um ônibus num bairro aqui, a empresa fala, não pode, não vai conseguir, apesar do Vitor ter conseguido um ônibus próximo ao bairro onde eu moro, o ônibus não chega. Por quê? Porque o ônibus falou, a empresa falou, o acesso é difícil, tem terra, não pode virar, aí fica difícil, então as pessoas necessitam desse... Eu entendi a pergunta dele agora. Nós temos um problema, o seguinte, que tem que ser resolvido, hein? Viu, Borges? Tem que ser resolvido. É a expansão da cidade, novos bairros e o acompanhamento de toda a infraestrutura. Na hora que você coloca... hoje as linhas de ônibus, hoje o modelo que nós temos, foi contratada uma empresa em 2012, e ela foi implantada, começou a implantação em 2014, estudos de origem, destino. Quem trabalha, para onde vai? Porque quando você faz um planejamento de linhas, aquilo que o Vitor colocou lá, não é alguém chegou e falou, a linha passa aqui, ali. Não, foi feito um estudo de população, para onde vai, onde trabalha, estudantes, etc, etc. O grande problema, aí você licita em cima daquele estudo, certo? Daquilo lá. Aí a população aumenta, novos bairros. Isso daí existe uma discussão, uma câmara interna na Indurb, que é exatamente isso. Por quê? Nós temos um problema. Também as empresas têm junto ao Ministério Público. Aquele motorista que está ali, ele normalmente, aquilo é planejado para cada 1 hora, 10 minutos, ele tem que parar e descansar. Isso é lei, CLT, não tem o que discutir. Então, quando você fala assim, mas por que eu falei só mais 1.000 metros pega lá? Aqueles 1.000 metros tem que fazer um planejamento diferenciado, porque não é disso daí. Vai eu passar aqueles 50 minutos, nós temos que ver que tipo de linha nós vamos colocar lá. 2, na hora que você coloca ônibus, o grande problema de não chegar, normalmente, é falta de infraestrutura. Resumindo, asfalto. Na hora que você coloca o ônibus em terra, com chuva, tal, você aumenta o custo. Aquele custo variável, você lembra que nós falamos? Lá entra pneus, motor, bababá. Agora, olhe bem. Com certeza absoluta, nós temos que achar uma solução. Porque você mora em um bairro, você tem pessoas que precisam pegar o ônibus, e isso precisa ser atendido. Fala, tudo bem, você explicou tecnicamente. Mas que tem que chegar, tem. Todas as solicitações
de bairros, que são muito poucos em Bauru, porque atende-se a imensa maioria, muito poucos, de não ter acesso ao transporte coletivo. Nós abrimos um estudo em cima, convidamos os moradores daquela região para exatamente em cima disso daí. Eu gostaria de você, no bairro, onde que é, o grupo de pessoas, que e-mail, não precisa, na sua casa mesmo, você faz a solicitação, fazer visitar lá. Já está em atividade um teste no lugar de águas virtuosas. No local em questão, já está sendo feito um teste essa semana, que é no Águas Virtuosas. Então, a gente está fazendo um teste para ver a questão do horário, a questão da quantidade de usuários, a demanda, e a questão de tentar chegar mais perto lá. Então, tudo isso está sendo analisado para a gente melhorar a linha. É ali o Tamboré, o Alphaville, a gente realizou um teste e acabou não tendo uma demanda, mas ali agora está acontecendo o Tamboré no Águas Virtuosas. Isso. É que começou ontem o teste, então a gente está andando essa semana para ver o que consegue melhorar. Eu quero deixar bem claro que o Vitor está falando a verdade, o Coronel Augusto também fez isso. Só que é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam é que vai fazer uma licitação nova e que essa empresa não coloque obstáculos para chegar às pessoas que vão chegando para Bauru. Vão comprando um terreno mais distante, e aí não tem infraestrutura, o bairro fica dentro de uma APA, não pode colocar asfalto, porque a APA não aceita o piso. Então, existem pessoas que trabalham na cidade e precisam se deslocar, e não tem carro. Eu, graças a Deus, eu consigo, mas eu vejo que tem pessoas deficientes, eu vejo a vontade das pessoas, só que de um jeito ou de outro tem que chegar, né? Coronel, eu agradeço, viu? Eu que agradeço, obrigado pela colocação aqui, excelente. Mais um item que nós temos que resolver. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta, senhores vereadores? Tudo aquilo lá vai ficar à disposição. Coronel, essa nova licitação que vai ser apresentada agora, e hoje é um dia de sugestão, a proposta da Endurbe é uma concessão de 8, 10 anos ou de 20 anos? A proposta é o que manda a lei, são 8 anos, prorrogáveis mais 2. A pergunta do vereador ela tem sentido, porque no ano passado foi mandado um projeto de lei para cá, aumentando a concessão para 18 anos mais 2. Por quê? Hoje a cidade de São Paulo, eu tenho aqui uma relação de vários... Porque o problema é o custo em que nós temos. Olha aqui, ó, Piracicaba, 25 anos. Araraquara e Maringá, 20 anos. Marília, 15 anos. São Paulo, 20 anos. Qual a vantagem disso daí? Você dilui, você tem um contrato maior e um planejamento melhor por parte das empresas. Você pode acrescentar essas benfeitorias num tempo maior e com a capacidade de retorno deles. Porque agora, olhe bem, nós estamos colocando aí 10% de ônibus elétrico, em 8 anos. Eu tenho o planejamento de 20 anos, também pronto, edital pronto. Só que eu vou ter que publicar esse edital por causa da exigência do Tribunal de Contas. Ou, talvez de maneira mais rápida, se passe por essa casa, essa análise disso daí. A Endurbe hoje tem um estudo para 8, 10 anos, quais são a contrapartida de 2 milhões e pouco. 20 anos, de qual seria o valor mais ou menos dessa contrapartida? Em torno de 3,5 milhões, mais ou menos, e com uma vantagem de 30% dos ônibus elétricos. Hoje seriam 10%, lá como você aumenta, você dobra, 20 e poucos por cento de ônibus elétricos. Na avaliação do senhor, da avaliação da Endurbe em si, de todos os quadros profissionais que aqui estão, esta contrapartida hoje, ela é interessante ser investido na colocação de ônibus elétricos no município de Bauru? Nós sabemos do progresso, da tecnologia, do avanço, ou teria outras prioridades, ou a prioridade hoje é o ônibus elétrico? A outorga, obrigatoriamente, ela tem que ser investida na mobilidade urbana. Resumindo, é asfalto, é aquela pergunta do Borges aqui, ó, para o ônibus chegar no local. Então, na realidade, esse valor que entra,
por força de lei, ele tem que ser empregado na mobilidade urbana. Resumindo, é asfalto, ter condições de acessibilidade. Quem gosta de ouvir isso aí é o secretário de obras, né? Vai ser... Não, só um exemplo para a gente colocar. Nós estamos falando hoje de um ônibus elétrico, ele tem um custo de R$1.800.000, é isso? Hoje nós estamos falando de uma outorga de 10 anos, que daria aproximadamente 2 milhões e pouco. Então, é prioridade hoje, por exemplo, hoje a colocação de um ônibus elétrico, ele é um discurso melhor politicamente de ter um ônibus elétrico, ou a gente poderia estar investindo essa contrapartida em outra demanda, por exemplo, uma possibilidade. Há uma inúmera reclamação nessa casa de vários pontos de ônibus da cidade de Bauru que não existe cobertura, não tem cobertura. O exemplo é muitos lugares onde crianças de manhã são transportadas através desse transporte, onde não há cobertura, por exemplo, desses pontos de ônibus. Se é hoje muito mais vantajoso para o município a gente fazer uma aplicação desses 2, 3 milhões nesse tipo de sugestão de cobertura, de revitalização, ou o ônibus elétrico hoje é o que é mais necessário para a cidade de Bauru, prioridade para a cidade. Logo no começo, quando começamos a falar de modelo de licitação, nós falamos do modelo GEIPOT de 82, e em 96 ele teve uma reformulação, uma atualização, e no ano passado teve um modelo da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Na realidade, Bauru ele desenvolveu um sistema próprio, pegou o melhor do GEIPOT, a NTT e alguma coisa da nossa experiência. Por que eu estou falando isso? Provavelmente, principalmente as empresas vão querer focar no modelo da NTT do ano passado. E um dos maiores custos desse modelo se chama custo ambiental. A emissão de gases, eles querem chegar a zero disso daí. Então, na realidade, na hora que você fala de ônibus elétrico, de maneira... Por isso que nós estamos colocando 10% de maneira devagar, tal. E assim mesmo, vereador, tem um item lá, fala assim, ó, se vê que isso está impactando de uma maneira, ele pode ser suspenso, pode ser mudado. Mas o ideal é o seguinte, que nós temos já que começarmos a nos adaptar à NTT, que fala do custo ambiental. Isso é inevitável. Tá, o que eu coloco, na verdade, vereador Marcos, que aqui está, não é que esse vereador é contra a tecnologia do ônibus elétrico. O que eu quero colocar? Com o passar dos anos, é natural que essa tecnologia de ônibus elétrico, ela tende a diminuir o seu valor. Hoje, o custo de um ônibus elétrico hoje, eu acho muito caro, tendo em vista que, com o passar dos anos, esse custo vai diminuir. Se nós tivermos uma política hoje desses 2 milhões e meio, ser investido de uma coisa que seja hoje mais urgente, emergencial, facilitaria muito mais. Por exemplo, o ônibus elétrico hoje que é colocado e operado na cidade de Bauru, como é que está a tecnologia, como é que está o abastecimento dessa bateria? Está sendo correto, está sendo atendido? É essa a prioridade que eu acho que é importante a gente discutir neste momento. E é por isso, inclusive, que esse vereador defende até mesmo um aumento dessa concessão, desse transporte, justamente para que nós possamos ter condição de fazer investimentos importantes, não na compra de ônibus elétrico, mas de outros setores, por exemplo, da mobilidade de próprios deficientes, que estão colocando essa necessidade, que poderia ser ampliada. Mas, senhor vereador, eu acho que há um equívoco aqui, hein? Quem compra o ônibus elétrico é a empresa, não é o poder público e nem o dinheiro da concessão. Isso é investimento da empresa. A empresa é uma exigência do edital para a empresa investir nisso daí em 8 anos ou 20 anos, de maneira paulatina. Quando nós falamos de outorga, que vai ser na mobilidade urbana, aí sim, é na infraestrutura de Bauru. É o dinheiro do município na infraestrutura de Bauru. Agora, essa parte aí é empresarial, é dinheiro deles, vamos dizer assim, né? Então, só para finalizar, há possibilidade, portanto,
desse projeto de 8, 10 anos, esse resultado de contrapartida, você investir então, em cobertura de todos esses pontos de ônibus? Olhe bem, a cobertura de todos os pontos de ônibus, eu acho que logo no comecinho, o Vitor explicou, existe uma filosofia. A cobertura, ela hoje é gratuita. Nós tivemos um chamamento público, alguns anos atrás, na Indurb, em que, na hora que ele faz a cobertura, tem uma propaganda ali, né? Então, na realidade, ela é gratuita. Quais foram mais? Olha, foi mais ou menos 2.500 coberturas, 1.080, isso, coloca lá, isso. Porque, na realidade, tem uma filosofia assim, vereador. O ônibus em que as pessoas aguardam o ônibus para chegar numa determinada mão, então ela é coberta. Agora, nós temos pontos de ônibus que ele está chegando no bairro, esse não precisa da cobertura. Por quê? O ônibus para, todo mundo desce e vai embora. A cobertura é do outro lado da rua, é o que vamos pegar o ônibus. Agora, se o senhor falar, mesmo esses do início, aonde o povo se reúne, estão todos cobertos? Não. O senhor tem razão nisso daí. Nós estamos preparando uma nova licitação, um novo chamamento público, porque nós estamos exaurindo essas coberturas. E isso é gratuito, em torno dessa propaganda aí. A sua colocação está sendo anotada. Bom dia, Coronel Leclerc. O vereador Sandro, na verdade, já abordou vários pontos que eu gostaria de saber, mas ainda me resta algumas dúvidas aqui, até mesmo essa a respeito do projeto de lei que amplia o prazo de concessão para 18 anos. No governo Rodrigo Agostinho, ao que consta, ele fez a última licitação de quase 70%, 60% das... 2014. Então, tudo bem. Então, nós temos de 2014 até 2024, é esse contrato. Nós vamos fazer um novo contrato agora, em 2019, que vai ter um prazo de validade até 2029. Então, na verdade, apresentar um projeto de lei para ampliar para 18 anos, nesse momento, é absolutamente inócuo. A menos que, é aí que eu gostaria de saber, se vai haver alguma previsão nesse contrato, caso seja aprovada a lei aqui nessa Câmara e sancionada pelo prefeito, se esse novo contrato, e também o contrato anterior, assinado na gestão do Rodrigo, eles poderão ser estendidos para 18 anos. Não, não consta isso. O edital de licitação, ele tem que ter um prazo específico de lei. A não ser que a lei, nesse edital, por uma emenda qualquer aqui, tem essa previsão. Porque hoje o Poder Executivo não pode mexer naquilo que está na lei. É o edital, é cópia da lei. Agora, se é possível, desde que tenha a previsão legal. É aí que é o problema, porque se nós tivermos uma emenda, ou tenha mesmo até um texto vindo do prefeito, né, o projeto de lei pode vir com essa previsão, em poder estender e prorrogar o prazo dos atuais contratos. Então, ou seja, nós estamos fazendo hoje uma licitação, fazendo uma audiência, prevendo uma concessão de 10 anos, e aí, de repente, né, a empresa vencedora ela é contemplada com mais 10 anos. É isso que nós não entendemos. Isso não pode. Agora tem um detalhe importante dessa licitação que vai acontecer esse ano. Ela aconteceu quando do edital foi colocado o modelo de licitação foi técnica e preço. O que está vencendo agora, os 10 anos aqui, a licitação foi 2008 até 2009, foi 8 anos mais 2, né, 10 anos. O Tribunal de Contas considerou irregular. Esse modelo, o ano passado, tanto a Indurb quanto o Poder Executivo, a Prefeitura, recebeu a decisão do Tribunal de Contas que o modelo adotado, técnica e preço, só poderia ser preço, não poderia ter técnica naquilo lá. E declarou a licitação e anulou a licitação.
determinando que imediatamente se fizesse a licitação. No final do ano passado, no segundo semestre, outubro ou novembro, nós baixamos foi criada uma comissão exatamente por determinação do Tribunal de Contas para a feitura já desse novo edital. Tanto que esse edital agora é nos moldes da... Essa aqui não tem como prorrogar, até por ser considerada ilegal. Então, mas como estava no mesmo ano de vencimento, então já estão aproveitando e já fazendo. Mas essa anterior, por ilegalidade, votado no plenário do Tribunal de Contas, pelo modelo de licitação. Inclusive, teve multas para alguns responsáveis. Tá, mais uma pergunta que eu não entendi, um questionamento do vereador Sandro, eu não entendi a resposta. A exigência de inserção de ônibus elétricos, né, para esses novos contratos, ela é obrigatória isso ou é uma coisa facultativa? Não, 10%. No término dos 8 anos, 10% dessa frota, ou seja, 7 ônibus, tem que estar incorporados à frota atual. A substituição dos ônibus, aquilo que eu expliquei. O ônibus tem uma idade média de 5 anos. Então, ele pode ter ônibus de 1 ano, mas no máximo 10 anos. Na substituição nos 10 anos, o que vai acontecer? Em vez de ele comprar um ônibus convencional, não é que vai aumentar mais 7 ônibus elétricos. Serão 7 ônibus dentro da substituição da frota que serão elétricos. Só que tem uma observação no edital, vereador, que diz o seguinte, e vai bem ao encontro do que o vereador também comentou aqui. Hoje, há no Brasil em torno de 40 ônibus elétricos circulando. A licitação do município de São Paulo está acontecendo nesse momento. Todo o centro de São Paulo, nessa licitação, olhe bem, lá são 15 mil ônibus, quando eu falo 10%, é 1.500 ônibus. Ônibus elétricos. Então, há uma tendência natural de cair esse preço, que hoje é absurdo. O ônibus comum, 350 mil, elétrico, 1.800.000. Só que esse 1.800.000, na realidade, 1 milhão e cacetada é a bateria. Porque a carcaça continua a mesma, o chassi continua o mesmo, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse artigo que está no edital, o Poder Executivo, através da análise, se caiu o preço, porque a própria empresa tem interesse nisso. Hoje o ônibus elétrico, se você comparar mensal o valor que você pagou de energia elétrica e o valor de óleo diesel, a eletricidade é 30% mais barata. Fala, que legal. Legal entre aspas, desde que caia esse preço da bateria. Esse preço da bateria ele caia, né? Então, existe esse artigo em que o equilíbrio econômico-financeiro ele vai ser analisado mês a mês. Se exige a princípio. Agora, se esse equilíbrio tiver problemas, o Poder Executivo pode intervir. Até colocar mais ônibus, caiu bem o preço. Agora, isso é próprio da empresa, né? Se ela vê que ela tem um custo melhor, é lógico que ela vai investir, ninguém precisa falar isso daí, né? Então, mas a minha pergunta, volto a insistir. Sim, é obrigatório hoje, no final, 10% do ônibus elétricos. E essa obrigatoriedade é decorrente de lei federal? Não, a decisão é do edital. Nós estamos pondo isso no edital. Então, mas se é uma deliberação por parte do Executivo Municipal, é lógico que nós sabemos que isso aí é porque o prefeito é ambientalista. Isso é uma coisa óbvia. Agora, isso encarece o valor. Isso, de uma certa forma, encarece o valor do contrato. E encarecendo o valor do contrato, não tenha dúvida que a empresa vai jogar esse valor do contrato na tarifa, vai jogar esse valor do contrato na prestação do serviço. Nós vamos pagar por esse não luxo, esse luxo de ter um ônibus elétrico. Eu também gostaria que toda a frota fosse elétrica, desde que o preço do ônibus fosse o mesmo do preço do valor do ônibus óleo diesel. Eu queria isso aí. Eu gostaria que a minha cidade não tivesse nenhum poluente aqui emitido pelo transporte coletivo. Mas nós não podemos dar ao luxo hoje, porque nós sabemos que quem vai pagar essa conta é o usuário. A verdade é essa. E eu tenho assim, eu fico
achando estranho, porque as empresas reclamam, mas ficam loucas por causa de um edital de licitação. Então, se estão tão interessados no edital de licitação, é porque o negócio é bom, o negócio é lucrativo. Não adianta falar que o negócio não é ruim, porque não é. Se fosse ruim, não tinha interessado, a licitação seria deserta. É o que não aconteceu na última aqui. Então, o que eu vejo é o seguinte, já que isso aqui é uma audiência, nós estamos discutindo pontos para a elaboração do edital, eu, pelo menos, na condição de vereador e munícipe, eu sugiro a retirada dessa condição e da obrigatoriedade dos ônibus elétricos, não porque eu sou contra a inserção dos ônibus elétricos, por causa sob o ponto de vista da sustentabilidade, mas porque encarece demais. E o bauruense já paga uma tarifa alta, né, por um serviço que hoje, pelo menos o que as pessoas mostraram aqui, muitas pessoas estão insatisfeitas com a prestação de serviço. E esse é o momento de se contratar 40% de uma frota de transporte coletivo, né, que o município vai conceder para o particular. É um momento de pegar e falar assim, poxa, por que não? Por que a gente não vem agora, nesse momento, e consegue uma redução da tarifa? Nós já estamos chegando a um momento aqui em que o transporte individual, por meio dos aplicativos, está mais vantajoso do que o ônibus. Tem muitas mulheres hoje que vêm trabalhar em determinados bairros, que se reúnem 2, 3 ou 4, e elas dividem, fazem o rateio do custo da viagem, é mais barato do que ela vir de ônibus. Então ela fala assim, espera aí, eu pago R$3 ou R$2,50 para chegar no meu local de trabalho, enquanto que eu tenho que pagar R$4, andar num ônibus lotado, muitas vezes sujo, né? E aí eu falo, espera aí, é muito mais vantajoso. Então aí isso, de uma certa forma, vai contribuir para dificultar ainda mais o transporte coletivo. É essa a minha observação. Nós levaremos, estamos anotando isso daí, levaremos para a decisão do Poder Executivo isso daí. Obrigado. Tá bom, obrigado. Coronel, a Indurb pode me informar, na última contrapartida que houve por parte do transporte da licitação, este recurso da contrapartida, ela foi enviada para a Indurb, eu sei que eu não posso sim, qual foi o investimento maior disso? Não, esse investimento, essa outorga vai para o caixa da Prefeitura Municipal. Não, a Indurb não recebe essa outorga. Quem recebe é o município. Ela não tem controle, por exemplo, da Indurb de determinar qual é a necessidade para melhorar, por exemplo, essas questões que eu vou falar de novo dos pontos de ônibus. Não define. Eu não posso, por exemplo, nesse edital, deixar determinado que essa contrapartida, por exemplo, será aplicada na confecção, na elaboração, na criação de novos pontos de cobertura. Isso cabe ao Executivo depois que chegar o dinheiro lá. É isso? Exatamente, vereador. Então, é uma contrapartida que vai chegar lá e vai ajudar a pagar a folha de pagamento e não vai. Então, eu acho que... É dinheiro carimbado, vereador, não pode. Aí é o secretário que está ali, ó, que vai dançar. Porque é que nem o dinheiro de multa, ele é carimbado, não tem como. Não tem como desviar isso daí. Eu até concordo com o senhor que é uma decisão de aplicar na mobilidade urbana, principalmente, vamos dizer, asfalto. Mas é dinheiro carimbado, não tem como desviar disso daí. Ele pode até usar, mas chegar no final do ano ele tem que aplicar aquele valor lá, não tem como. Mas uma pergunta, o Conselho dos Usuários tem se reunido, tem acesso a toda essa questão que foi colocada ou hoje ele está inativo? O Conselho dos Usuários, Transporte Coletivo, está inativo, não conseguimos montá-lo já desde 2015. Aliás, desde 2015, 2014, ele está inativo. O Conselho de Mobilidade Urbana, ele tem uma Câmara em que é exatamente a discussão do transporte coletivo. Está vindo um projeto de lei para essa casa, solicitando a extinção do Conselho de Usuário e passando as funções para o Conselho de Mobilidade Urbana, que é, vamos dizer assim, uma proposta mais moderna, tal, em cima disso daí. Porque tendo em vista toda essa criação que vai fazer parte do edital, automaticamente precisa se passar pelo conselho que hoje ele não existe, ou não há obrigatoriedade? Não há essa necessidade aí. Até nós colocamos, porque olhe bem, o edital pela primeira vez, o Poder Executivo, há 15, 20 dias, ele publicou o anteprojeto antecipadamente, como todos os senhores vereadores receberam,
publicou no Diário Oficial, mandamos para as principais entidades, exatamente para que tenhamos essa discussão. Vou dizer, de uma maneira mais abrangente e não apenas um conselho. O vice-presidente da Indurb, Nico Mondelli, apresentou recentemente, e essa Câmara não aprovou à época, o empréstimo junto ao PAC, e eu defendia esse empréstimo, que era a revitalização total da Rodrigues Alves hoje, que é uma situação difícil. Esse vereador, por exemplo, defende uma Rodrigues Alves apenas mão única para ônibus da situação que se encontra hoje. Eu acho que seria interessante que o poder público aí vai para o executivo, que essa contrapartida fosse utilizada para revitalização e para a mobilidade urbana, simplesmente no ponto que atinge a Rodrigues Alves. Uma situação que nós vamos rever. Nós temos que é uma situação poluída, uma situação antiga, velha, atrasada e que precisa ser mudada. Eu acho que este recurso aqui, não podemos deixar o Everson mudar a destinação, e nem o que o Marcos fez no passado, porque a gente sonha com uma grande Curitiba bonita aqui na Rodrigues Alves, e o Marcos, que é o culpado, nunca deixou isso acontecer. E depois ele pega o dinheiro para pagar outras coisas. Então, porque quando a gente pensa com uma proposta do governo, Gazeta, era uma proposta de revitalização do centro, eu acredito, e vou na linha do Meira, dessa questão de ônibus elétrico, toda essa contrapartida, nós podemos pensar muito sim nessa questão de contrapartida, discutir inclusive os 20 anos, pensando numa revitalização total da Rodrigues Alves, que hoje é um lugar onde se passa, onde o maior número de pessoas vão até o transporte coletivo, e nós estamos vivendo uma situação ali ruim, que pode ser transformada e aplicada para a revitalização desse setor. A sua solicitação será levada ao Poder Executivo, vereador. O senhor terminou, presidente? Não, mas... Tem mais uma. Mas último, eu estou encaminhando a Vossa Excelência, como faz parte de coleta de informações, para que seja estendido também horários de ônibus, mais ônibus na região do Vale do Igapó, para estender uma saída às 7 horas da manhã, que possa levar os trabalhadores no local de serviço. Então, estou encaminhando Vossa Excelência como proposta. Bom dia, já boa tarde, né? Deu meio-dia. Eu vou fazer uma pergunta que talvez os colegas já tenham feito. Peço desculpa que nós estávamos em outras reuniões. Primeiro, fazer um coro com o que o Sandro falou aqui, né? Nós tivemos no passado prorrogação de concessão aqui, visando a construção de um terminal, né, urbano na nossa cidade, que vinha com isso a modernização aqui nessa área da estação ferroviária, que infelizmente até hoje não foi feito nada. E a situação da Rodrigues Alves é lamentável, e a gente sabe que o maior fluxo daí é de ônibus. Então, seria muito bem-vindo esse recurso de contrapartida que fosse utilizado nesses locais. Mas a minha pergunta, presidente Eclair, é o seguinte: a gente ouve falar da diminuição de passageiros por conta do Uber 99, enfim, transporte por aplicativo. Se você pegar um transporte por aplicativo em 4 pessoas hoje, dependendo do local que você vai, fica mais barato. Aí, automaticamente, você tem uma empresa questionando a diminuição dos usuários, e automaticamente ela precisa aumentar a sua tarifa para que se feche a conta. A minha pergunta é, nesse novo edital que vocês estão preparando, contempla ônibus de qualidade, ônibus que tenha plataforma baixa para os idosos subir, ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, ou nós vamos deixar do jeito que está, vamos continuar com os mesmos modelos de ônibus que nós temos hoje? Nós temos uma reclamação muito grande da qualidade do transporte coletivo na nossa cidade, qualidade de veículos, ou nós vamos continuar com o mesmo modelo e o sistema perdendo cada vez mais usuários para esses aplicativos e automaticamente o valor da tarifa se elevando no nosso município? Muito obrigado. Ok, senhor vereador. Como o senhor estava em outra reunião, no início foi colocado que
como a média 5 anos, o máximo 10 anos, nessa substituição, quando der 8 anos mais 2, todos os ônibus estarão substituídos. Obrigatoriamente, o novo ônibus ele virá com ar-condicionado. O Wi-Fi é nos primeiros 5 anos. Já teremos o Wi-Fi instalado. E também a biometria facial. Esse também já vai ser instalado em todos os ônibus novos. Então, na realidade, é ar-condicionado, só que tudo isso gera também um impacto. É importante o senhor saber que na hora que o senhor compra um ônibus, hoje a média de um ônibus comum é R$350 mil. Com o sistema de ar-condicionado é 400 mil. 2. Outro detalhe importante é que na hora que você tem o ar-condicionado no ônibus, que é necessário, aumenta em torno de 15% o consumo do diesel. Você lembra que quando nós calculamos uma tarifa, ela tem o custo fixo e o custo variável. Isso impacta nisso daqui. É importante nós deixarmos bem claro que todas as inovações em que acresce valores, ela redunda na tarifa. Isso daí vai ser dividido na tarifa, que o vereador Sandro até colocou bem aí. Viu? Mas, presidente, se o transporte coletivo não for atrativo, as pessoas vão deixar de usar o transporte coletivo, vai financiar uma motinha, uma bis, fica mais em conta, ela vai dividir com os colegas e vai andar de Uber. Se o transporte coletivo não for atrativo, não for confortável, Bauru é uma cidade quente, se não tiver o ar-condicionado, automaticamente vai diminuir o número de usuários, que eu acho que, na minha opinião, vai impactar mais ainda no valor da tarifa. Eu vou dar agora um subsídio para o senhor, que o senhor vai falar de maneira mais... De 2014 a 31 de dezembro de 2018, houve uma diminuição de aproximadamente 25% do usuário do transporte coletivo. Do 2017 para 2018, houve uma diminuição de 3,6%, essa diminuição. Então, a nossa discussão é exatamente essa. Nós temos que transformar o ônibus o mais atrativo possível, Wi-Fi, ar-condicionado. Hoje a frota é 100% com plataforma para o cadeirante, hein? 100%. Então, é importante nós deixarmos isso daí fixo. Então, e o ônibus elétrico, inclusive, entra nesse, que é o barulho, é a suavidade do ônibus e tal. Então, isso é interessante, essa colocação. E não tenho um, não, tenho vários documentos das empresas de ônibus citando Uber, 99, Cabify e tal, que tem esse impacto em cima da passagem. Isso daí já é algo levantado, escrito. Só que é a modernidade, né? Nós temos que adotar isso daí. Estou contemplado. Obrigado. Coronel, boa tarde, né, a todos. Eu gostaria apenas, né, de informar aqui e registrar, né, a nossa presença. Infelizmente, nós recebemos essa informação aí da audiência pública apenas ontem, durante a sessão da Câmara, e eu, né, na atividade de presidente da Comissão de Transporte, já havia convocado, né, uma outra pessoa para participar da reunião da Comissão de Transporte, que acontece todas as terças-feiras, às 10 horas, e, lamentavelmente, não pude presenciar, né, a reunião e a audiência pública em seu período integral. Então, talvez, né, não possamos contribuir, né, com aquilo que, eventualmente, poderíamos se não tivéssemos no horário da Comissão de Transporte em atividade aqui nessa casa. De qualquer maneira, né, os colegas aqui puderam nos representar, né, já fizeram suas contribuições, né, acredito que vá seguir aí com toda a rigidez, né, a busca incansável pelo atendimento às minorias, às pessoas que mais necessitam, aquelas que eventualmente não têm outros meios de locomoção a não ser o transporte coletivo. Então, eu gostaria apenas de registrar aqui, né, os meus pedidos que
todos eles já foram encaminhados, né, para a Indurb, mas nenhum deles foi atendido. De qualquer maneira, eu coloco aqui novamente para que possa constar, talvez, desse edital ou talvez de uma conversa com a empresa de ônibus. Eu gostaria do aumento de linhas e horários disponíveis de ônibus para o Distrito Industrial Cláudio Guedes Mischiati. Um estudo de alteração do ponto de ônibus localizado na quadra 3 da rua São Sebastião para dentro do recuo, no Jardim da Grama. Está em andamento com o Vitor, mas também depende da Secretaria de Obras para uma realização. Eu gostaria que retornasse as linhas de ônibus Bauru Especial e da Vila Falcão IBC. Eu gostaria que aumentasse, né, o horário de linha de ônibus que trafega próximo à UPA Bela Vista, em especial a linha Granjaíto, né, Centro e Centro Granjaíto, que passa pela UPA da Bela Vista. Eu também gostaria que a linha de ônibus circular Gerson França Cerejeiras volte a circular pela rua Coronel Alves Seabras, na Vila Seabra, que a linha Samaritano volte a fazer ponto final na parte baixa do Jardim Godói, e que as linhas Santa Terezinha e Unimed voltem a entrar no Parque Industrial Manchester. Eu gostaria também que as linhas de ônibus Falcão, Bauru Especial, Falcão Tecnológica, Vila Falcão, Aeroporto, volte a circular pela rua Albuquerque Lins, na Vila Falcão, pois é um bairro de muitas pessoas idosas e o fato de levar, né, para as ruas principais, talvez, dificulta o acesso das pessoas idosas ao transporte coletivo. E as linhas Shopping Boulevard Parque Real e Sabiá e Higienópolis volte a circular na rua Alfredo Rodrigues de Souza, de frente à MF Claudete da Silva Vec, no Parque Viaduto, pois ali é a concentração maior de pessoas e de mães que levam seus filhos à escola. Também gostaria que do aumento do número de ônibus que fazem a linha Bosque da Saúde, Parque Viaduto até o Jardim Europa, uma região que é muito carente de ônibus. Gostaria também de solicitar que a linha de ônibus, né, e nem sei se é desse lote de licitação, mas que fique registrado, a linha de ônibus USC até Santa Cândida passasse pela Vila Dutra, né, porque ela não entra na Vila Dutra, e é rota. Bom, enfim, e outros pedidos que a gente tem aqui, mas esses são mais direcionados a outras oportunidades, que é a implantação de uma plataforma de embarque e desembarque para ônibus de turismo, lá no terminal rodoviário, mas isso é uma outra situação. E já que estamos aqui, a reforma do ponto de ônibus e calçada localizado na quadra 4 da Avenida Gabriel Rabelo de Andrade, no Parque Jaraguá, né? E também registro o meu agradecimento, porque acho que na quadra 8 da Gabriel Rabelo, a Indurb fez lá uma correção no ponto de ônibus e atendeu a população daquela região do Jaraguá. Mas tem o da quadra 4, que também precisava fazer o mesmo serviço da quadra 8. Obrigado. Obrigado, vereador, pelas colocações. Como o senhor também publicou aqui, nós vamos colocar na audiência pública as solicitações. Coronel, é importante você sabe, inclusive o vereador Manuel Luzida, que é o presidente da comissão, assim formalizado o edital, que nós possamos chamar uma audiência pública para discutir o edital em si, fazer a discussão do edital e também ver a possibilidade da Indurb se fazer presente. Porque o que eu posso estar muito enganado, mas eu estou acreditando que o executivo, o prefeito, está achando que nós estamos fazendo uma discussão de concessão de 20 anos. E o que nós estamos colocando hoje aqui não é de 10 anos. Não existe, então, portanto, nenhuma surpresa, portanto, de nenhum projeto que virá para cá para 20 anos. O projeto de 20 anos está nessa casa, mas de maneira genérica, está mudando a lei. Sim. Tanto vale para um como para outro. Ele veio em novembro do ano passado.
Ele está aqui. Então, se houver, se for colocado para votação, há alteração no edital ou não? Não, aí teria que se ou refaz novamente o edital, publica novamente, se for tomada essa atitude. É possível? É. A gente refazer o edital. Mas nós temos que seguir todo o círculo de uma audiência, de uma colocação aí. Eu solicito, portanto, ao vereador Mané Luzila, que está aqui, que chame uma reunião para discutir esse projeto que está nessa casa, porque nós estamos falando num aumento de contrapartida, e para a gente ver qual é a visão e qual é a importância disso que está aqui presente para a gente fazer um debate. Seria quase que o dobro da contrapartida aí no investimento da cidade. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Senhores, aqui, pelo tempo nosso, nós estamos finalizando aqui. Alguém tem a última coisa? Porque nós temos que finalizar pela Câmara, que já está solicitando. Já estamos ultrapassando 3 minutos além do horário regulamentar. Bom, olha, eu agradeço. Eu achei que foi extremamente, mas extremamente útil o que foi falado aqui, as colocações, a evolução que nós tivemos. O site da Indurb, ele continua aberto até a próxima sexta-feira para ideias, opiniões, colocações, sem problema nenhum. Então, até a próxima sexta-feira, se algum vereador, alguém do povo aí ainda deseja colaborar, nós estaremos abertos. Eu agradeço a paciência, a presença de todos vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.